Sou eu que estou. Sou eu que estou com frio. Acho que um daqueles dá. Ó, o Minouro já vem aqui. Ó. Amados, eu queria falar com vocês sobre um assunto que essa semana tem estado na minha mente. Né? Compartilhei com alguns irmãos sobre isso. Nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é, eu dei um tema para hoje, que é frágil como areia. Frágil como areia. Vamos abrir em Jeremias, no capítulo 5, no verso 22. Jeremias, capítulo 5, verso 22, que diz assim: acharam? Jeremias 5, 22 diz assim: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Deus pôs a areia como limite do mar. Todos nós já vimos, e ultimamente até mais, né, do que antes, o poder das ondas. As ondas são uma fonte de poder, inclusive tem um estudo avançado aí, o primeiro lugar que fizeram uma absorção da energia das ondas foi em Portugal. Né? Estão à frente nisso. O Brasil, com toda a nossa costa, podia estar tirando muita energia das ondas. E então existe um trabalho específico, em vários países estão usando pesquisando tecnologias novas para tirar energia, para usar a energia das ondas. As ondas batem lá no determinado reservatório, eu tinha umas imagens, mas infelizmente eu não pude trazer. Elas batem, preenchem uma parte de frente para a onda, né? A onda entra, enche um reservatório e o ar sai e faz girar o motor lá que vai gerar. Né? Depois, quando a onda desce, também faz girar novamente. Então, o subir e o descer das ondas ali naquele ambiente faz com que haja energia constante, é uma energia limpa. E o aproveitamento das ondas oceânicas se chama energia limpa, isso aí, energia renovável, né? E sem custo, sem qualquer custo para o ambiente. E transformação da energia nas ondas em energia elétrica. Bom, agora a força das ondas na natureza é uma das forças mais poderosas que existem. Então tem todo um estudo a respeito de ondas no mar. Tem as alturas médias. Na tempestade, as ondas chegam a 33 metros no oceano. Normalmente, uma coisa normal chega a 15 de altura. Uma onda dá para fazer um temor. Aliás, eu vi um desenho, e eu falo, às vezes por causa da gente enxergar uma imagem, a gente muda um conceito que a gente tem, né? Sempre li que Jesus estava andando sobre as águas e havia tempestade lá no mar da Galileia. E ali é um lugar comum de ter tempestade, porque o vento passa por ali sempre numa força muito grande, eventualmente. Então, sempre tem tempestades ali naquele mar da Galileia. E os discípulos eram experientes, mas eu vi um desenho, né, uma ilustração de Jesus andando sobre as águas, porque os discípulos também estavam com problemas, não conseguiam, por causa da tempestade, chegar do outro lado, por causa do vento. E, de fato, o tamanho da onda que desenharam lá, eu falei, puxa, se fosse esse tamanho, eu também ficava com medo. Não foi só o Pedro, não. Porque lá diz que ele olhou para as ondas, vendo o vento e o tamanho das ondas, ele teve medo. Não foi à toa, não, irmãos. Tem uma ondinha assim, de 1,5 metro para cima,
comparado com você, já é uma coisa grande para a gente. Né? A gente fica na beira da praia ali, com água na cintura, de vez em quando, como é que chama? Toma um caldo, bate a cabeça na areia, sai tudo, né, zonzo. E, então, o poder de uma onda é grande, tem muitos quilos, chega até toneladas de força, uma só onda. E eu recentemente estive lá em Cabo Frio, né? E estava lá uma pressão na prefeitura para consertar logo o muro de contenção ali da praia, porque quando teve a ressaca, as ondas começaram a bater, destruíram aqueles muros de concreto, e a gente viu o tamanho das coisas destruídas, eram rochas grandes, um pedaço de rocha com concreto por todos os lados, não eram coisas fracas, não. E aquela água batendo com força ali, quase que vai fazendo buraco para dentro da avenida. Então, e o pessoal lá fazendo, não, o prefeito tem que arrumar logo isso, tal. E a erosão por causa da força das ondas. E o interessante é que você já percebeu que, apesar de tudo, apesar de toda essa força, a praia se mantém no lugar. A praia não é destruída. Pode vir a onda, vem ressaca, vem até tsunami, né, que nós infelizmente vimos há pouco tempo, alguns casos e uns mais filmados ainda, né, do que foram. É impressionante. Vem uma onda, é uma quantidade de água, uma só, suficiente para romper todas as barreiras, para levar cidades, casas, uma tragédia terrível. No entanto, volta às águas. Está lá, nos seus limites. É isso que Deus está dizendo. Vocês não vão temer a mim? Que eu pus limite para o mar? Então ele pôs limite para o mar. Tem lugares que estão aumentando, diminuindo, não é uma coisa fixa, mas será que é isso mesmo que ele está falando, mais do que isso? O que mais ele poderia nos ensinar a esse respeito? E pesquisando sobre isso, eu encontrei, primeiro, a areia é constituída de partículas de rocha moída. A erosão, a água batendo nas rochas, vai tornando aquilo em pedaços menores e vai diluindo, vai raspando, água mole em pedra dura, tanto bate que vira areia. Mudou. Né? Hoje o assunto é esse. E dizem, né, os geólogos, milhões de anos, e tudo aquela força, e hoje é marcado. Você vê em certos locais, certas praias, onde tem rochas também, e há marcações de onde a água chegou, as rochas partidas. O que mais? Uma brisa, apesar da areia, a areia suporta o poder das ondas, mas uma areia seca é levada por brisas. Uma duna é isso, uma brisa assim leve, começa a levar aquela areia seca, e vai levando uma montanha de areia de um lado, passa um tempo, uma montanha está do outro. Então existe uma fragilidade na areia, e que o próprio vento leva. E essa fragilidade é visível, clara, quando ela está seca. Qual é o segredo, então, dessa força da praia suportar o poder das ondas? Uma das forças mais poderosas da terra. É a areia estar molhada. A areia molhada fica coesa. Ela tem uma coisa chamada aderência, que ela cria por estar molhada. É uma força que une entre si as moléculas dos líquidos ou sólidos, essa aderência. Quando ela está molhada, os grãozinhos de rocha moída aderem uns nos outros. Quimicamente, cada grão de areia molhada fica em suspensão na água. Suspensão é justamente flutuar sobre um líquido, sem se dissolver ali. E com essa reação química, cria como se fosse uma cola, uma goma.
quando ela está molhada. E ela se torna mais resistente do que a água sozinha e mais resistente do que a areia sozinha. Ou seca. A areia na água, ela tem resistência e um poder contra o mar. Amém? O que pouca gente sabe também, eu descobri, é que depois de ficar um tempo ali na praia, a areia, um tempo assim, milhares talvez, dizem os geólogos, os grãos de areia também morrem. Por quê? Acontece ali na praia mesmo, começa a ficar empilhada o peso das novas camadas de areia que se levantam, são depositadas. E aquela areia vai descendo, 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 continuamente, as novas camadas vão fazendo pressão, e o grão desce com a pressão aumentando, aumentando, a centenas de metros de profundidade, e volta a ser pedra. Olha só. Isso é espiritual, gente. Se você precisasse de aula de geologia, você ia para a faculdade. Eu vou mostrar a Bíblia para você. Forma um assoalho oceânico, uma rocha. Isso tem uma figura. Sabe por quê? Em Gênesis, no capítulo 22, Deus já tinha feito essa promessa a Abraão. E sempre que eu lia isso, aliás, já tenho sermões escritos, estudos sobre isso, que ele fala, até uma parte, a outra não dava muita bola. Olha só que interessante, Gênesis 22, verso 16 a 18. Nesse momento, foi quando Deus provou a Abraão e ele entregou o seu filho, como se fosse um sacrifício. Abraão sabia que de alguma maneira Deus ia restaurar o seu filho a ele, porque Deus chegou para ele e falou assim, me dá o seu filho em sacrifício a mim. E ele foi para entregar o filho. O filho perguntou, cadê, Senhor, cadê, pai, cadê a oferta, cadê a ovelha? Deus proverá, meu filho. E foram lá, prepararam tudo, de repente ele amarrou a mão do filho, as mãos, os pés, preparou ele como oferta. E nós já falamos sobre isso, sobre o temor de Isaac. Depois ele começou a chamar Deus de o temor, o meu temor. Porque naquela prova Deus falou com o pai e falou com ele também, como Isaac, como filho, porque ele tinha as promessas do pai. Bom, mas quando chega aqui, depois que ele ofertou e Deus falou assim, não toque no menino, e depois providenciou um cordeiro para que fosse ofertado no lugar do Isaac, Deus jurou a Abraão que iria cumprir tudo o que havia prometido. Então ali houve juramento de Deus, não foi só promessa, há uma diferença. A promessa é condicional, o juramento, agora não importa o que aconteça, eu vou cumprir. Amém? Foi isso que aconteceu aqui. E quando chega em Gênesis 22, 16 a 18, diz assim, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. Até aqui eu fiz estudo, mas depois eu deixava o resto passar. Como a areia que está na praia do mar. É como as estrelas do céu? É, mas é também como a areia que está na praia do mar. A descendência de Abraão é assim. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui. Então a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, mas seria como a areia que está na praia do mar. Sempre a gente tem a menção e a ideia de que é a questão da quantidade. Alguns estudiosos dizem que pelo menos no tempo de Abraão, o máximo que podia contar de estrelas era 300. Mais um famoso cosmologista aí, né, um astrônomo famoso, fazendo as contas, mais antigo, né, ele que ficou famoso aí, se eu não me engano é aqueles que fez a série Cosmos, né? Ele falou assim que existem tantas estrelas quanto existem grãos de areia na Terra, no planeta todo. Dá para fazer alguma coisa, né, com isso. Então, irmãos, a promessa do Senhor é a tua descendência vai ser como as estrelas do céu e vai ser como as areias.
A areia que está na praia do mar. Ora, e essa promessa foi reafirmada várias vezes, porque se tornou a marca do povo hebreu. Em Oséias, no capítulo 1, no verso 10, a palavra veio para Oséias dizendo: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. No lugar onde não eram povo de Deus, seriam chamados: vós sois filhos de Deus. Nós não éramos povo de Deus, não éramos filhos de Deus. E hoje você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso aqui? É o cumprimento disso. E também em Hebreus, no capítulo 11, verso 12, diz assim: por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então está aqui a mensagem sempre sendo proferida novamente. Então, irmãos, a areia é frágil, mas ela também tem um poder. O grãozinho de areia que você se sente de vez em quando é real. Somos nada. Quem somos nós? Esse é o questionamento que se faz diante do universo. Será que há vida no planeta? Milhões de dólares sendo gastos, fazendo uma varredura em todo o universo, para ver se consegue ouvir um forró, alguma coisa assim, né? O máximo que dá para criar é isso aí. Não houve nada, absolutamente nada. Mas estão procurando. Quem sabe, estar sozinho no universo é como sentir-se como um grãozinho de areia. Aliás, a própria Terra, né, comparada com os tamanhos dos astros, começa a se tornar um grãozinho de areia nesse universo. Mas o salmista disse assim: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, né? Ele pergunta assim, eu pergunto: quem é o homem para que dele te lembres? Então, irmãos, somos como grãozinhos de areia do mar. Então guarde isso. A areia é constituída de partículas de rocha moída. Para mim, imediatamente vem a ideia de que somos imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. O Senhor Jesus é a pedra principal da edificação. O que sobrou em nós da imagem e semelhança de Deus, é por isso que a gente se sente um grãozinho de areia, porque nós viemos de uma rocha que se partiu por nós. Mas vamos lá, vamos continuar vendo o que a Bíblia diz a respeito. Na Bíblia, mares, águas, significam povos. Dos símbolos das Escrituras, vários textos mostram que mares, águas, simbolizam povos. O Salmo 65, no verso 7, Salmo 65, 7 diz assim, e o Senhor, né, é aquele, Salmo 65, 7, é aquele, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Ele está comparando o bramido do mar ao tumulto dos povos. Salmo 65, 7. Isaías 17, no verso 12, Isaías 17, no verso 12, diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Então as águas, os mares, são comparados aos povos, às nações desse mundo. Em Apocalipse 17, no verso 15, disse assim: e as águas que viste, as águas que você viu, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Então são figuras bíblicas dizendo que águas, que as mares, os oceanos, rugem como rugem as ondas, são povos, são nações. Figuras bíblicas.
e existe uma areia. Existe uma linha. Os estudiosos chamam isso de como se fosse que a praia figura como uma coluna vertebral deitada, que suporta o embate do mar. Porque assim que vai chegando para a terra, o fundo do mar vai subindo. É um aclive, vai subindo. As ondas vêm com força. Às vezes as maiores ondas não vêm simplesmente do vento local. Vêm do mover do mar em alto mar. Vêm de tempestades. E formam-se as ondas com uma energia muito grande. E aquelas ondas vão chegando, e vem chegando grande, com força. Se ela continuasse na mesma força, ela destruiria tudo. Mas quando vai chegando perto da terra, a praia, a areia, o aclive da areia começa a desmontar a força da onda. Começa a tirar a potência da onda, a ponto de chegar uma marolinha nos teus pés. Mas na praia. Condições normais, logicamente. Então, quem é que desmonta a força da onda? A areia que está sob a água. Isso é explicado, fisicamente aí pelos especialistas. Ora, a areia, então, que segura o mar, é figura da igreja. Estou forçando a barra? Não. Gálatas 3,7 diz: sabei, pois, Gálatas 3,7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você que está na fé em Cristo é filho de Abraão. E Deus falou para Abraão: Abraão, a tua descendência será como a areia que está no mar, na praia do mar. A igreja é como a areia que está na praia do mar. Você que tem fé em Cristo é um grão de areia. E vai fazendo aí as suas colocações. Porque quem é que resiste o mal no mundo, irmãos? O Espírito Santo habita os cristãos, aqueles que estão vinculados ao Senhor. E a igreja é constituída de pessoas cheias do Espírito Santo, que por causa disso Jesus chamou de sal e luz do mundo. Então estão presentes na terra aqueles que estão ligados, cheios, selados do Espírito Santo de Deus, e por isso fazem diferença onde estão. Alguns não entendem isso. Mas você, aonde está, espanta as trevas que gostariam de estar ali. Então, quando você está num trabalho específico, você está ali iluminando, ainda que você não diga uma palavra. Você está ali incomodando trevas, porque a luz espanta trevas. Charles Finney contou essa história. Ele queria viver sempre cheio do Espírito Santo e assim fez e buscou a vida na sua vida de ministrador, de pregador. E ele foi visitar a fábrica. Você já deve conhecer essa história. Foi visitar uma fábrica, ele ia pregar numa igreja da região. O cristão lá que convidou ele falou assim: vem visitar a minha fábrica, tal, de tecido, os teares. E ele foi junto, tal, e quando entraram na fábrica, ele sempre falava que estava em oração. E ele ficou quieto. Não falou uma palavra. E quando ele entrou na fábrica, algumas mulheres riam e faziam aquela, a parte do tear, e puxa e tudo mais, fazia no seu tempo, usavam o tear, mas algumas, quando olharam para ele, começaram a sentir um constrangimento do Espírito Santo. E uma delas começou a chorar. E ele, simplesmente olhando a fábrica funcionar, percebeu que uma começou a chorar. A outra foi falar: o que foi? E soltou o fio. Aí, espera que eu te ajudo. Quando viram, as duas começaram a chorar, não conseguiam pôr o fio. E as outras começaram a parar e começaram a olhar para ele. Ele ficou quieto, não disse uma palavra. E começou a haver um movimento do Espírito Santo na fábrica. As pessoas começaram a chorar sozinhas, constrangidas pelo Espírito de Deus. O dono da fábrica falou assim: para tudo. Convém que a palavra seja ministrada. Pastor, tenha bondade. Ele abriu a Bíblia e começou a falar, leu o texto, pregou ali,
na fábrica. Por quê? A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa pode mover o local. Ao propósito de Deus para você estar trabalhando no lugar, estar passando por um lugar, morando no lugar, porque você é luz no mundo, você é sal da terra, e o sal preserva do apodrecimento, irmãos. Esse mundo não apodreceu ainda porque existe igreja aqui com a unção do Espírito Santo. Porque aonde diz que é igreja e não tem Espírito Santo, é podre junto, apodrece junto. Amém? Estou falando, não importa se é igreja evangélica, seja o que for, que denominação é. Porque é preciso estar ligado ao Senhor. Tem um compromisso com Deus, Deus faz a diferença. Você nem falando nada já faz diferença. Essa é a realidade, irmãos, é a areia que segura o poder do mar. E segura as ondas, e suporta as ondas. Suporta tempestades, a areia. Mas a areia só suporta quando ela está unida. Quando um grão está unido ao outro. Areia seca, o vento leva embora. As dunas não permanecem. As montanhas e dunas não são lugares de segurança. Irmãos, as ondas são grandes. Eu não quis passar, também não trouxe, porque também ia ficar meio chato. Ter o nosso amigo lá, o Jair Bolsonaro, ficou famoso aí, né? Ele resolveu, falou assim, eu vou mostrar para vocês o que é que o movimento homossexual, movimento gay, que é mundial, o Brasil só está refletindo esse movimento mundial. Isso não tem a ver com homossexuais. Tem homossexuais contrários ao movimento homossexual, ok? Então o movimento homossexual é depressão, é covarde. E o kit gay que eles prepararam para ensinar crianças a terem, nas escolas, eles estão querendo colocar isso nas escolas públicas, obrigar os professores a passarem filmes e tocar nos assuntos, dizendo o seguinte, olha, não tem problema nenhum. Homossexualismo é uma coisa, você tem que respeitar, não pode ter preconceito e tudo mais. Isso foi impedido. E eles fizeram uma reunião em Brasília, e nesse movimento gay, colocaram pessoas para falar. E vocês precisam ver isso. Porque eles estão falando em nome das famílias. E você, tenho certeza, nós, não fomos consultados. Mas a mulher, se diz alguma coisa, ela diz assim, por exemplo, não há problema nenhum as crianças terem brincadeiras sexuais entre si. Meninos com meninos, meninas com meninas. Isso não é problema nenhum, as crianças vão crescer e serão mais inteligentes. O que é isso? Eu não suporto isso, não dá. Nós que estamos na igreja, principalmente pastores, líderes, ministros, sabem tratamos pessoas que têm problemas na área sexual por causa disso. E que está atrapalhando casamentos, por coisas que vieram lá da infância, experiências sexuais, meninos com meninos, meninas com meninas, e até meninos com meninas, não era para ter. E eles estão querendo dizer que não tem problema, ficam mais inteligentes. Que autoridade tem eles para isso? Sabe o que é isso, irmãos? Aí tem outras coisas que eles falam lá. Nesse vídeo que tem ali uns 4, 5 minutos, recomendo, você que é pai e mãe, você precisa ver. E depois tome uma postura, liga lá e fala assim, não concordo. Vamos procurar os nossos senadores e tudo mais, não é isso? Queria falar? Eu não me lembro o nome, eu sei que foi uma reunião do movimento homossexual que foi feita em Brasília recentemente. O Jair Bolsonaro colocou, tá no YouTube, tá? Então procurar o Jair Bolsonaro lá você encontra. Eu preciso achar o nome certo dessa reunião do movimento gay, mais recente que teve. E o que eles falam nesse vídeo, aí ele editou pegando as partes principais, né? E uma lá brava falando, o kit tem que ser feito e tem que ser posto e acabou. Se é ordem, é lei e acabou. Acabou o quê? Ela está dizendo, a menina acho que não tem lá 18, 20 anos e já está dizendo que nós temos que engolir isso aí. Então, irmãos, as famílias têm que valer do seu valor. Irmão, sabe o que é isso? É onda. Onda que está vindo para a areia.
vai bater na areia, irmãos. Aliás, tudo nessa terra bate na areia. Então essas ondas, esses movimentos, são movimentos compreensíveis. É compreensível que haja isso nesse tempo. E ao contrariar, se estou contra este dito movimento homossexual, não significa que eu distrato homossexuais, que eu tenho homofobia. Amém? Pelo contrário, conheço pessoas, simplesmente vou ter o posicionamento. A palavra fornicação na Bíblia inclui uma série de pecados sexuais, inclusive homofobia, ou inclusive homossexualismo, perdão. Então esse tipo de abordagem, de dizer que os cristãos são homofóbicos, é falácia, é mentira. Há muito tempo nós temos ajudado, e com vários tipos de trabalhos, a orientação de pessoas que são homossexuais que querem deixar de ser homossexuais. Então, queridos, é uma onda. Agora veja só, existem outras figuras na Bíblia, e figuras que a gente pode aplicar para com Jesus. Por exemplo, figuras até diferenciadas de outro assunto, mas que inclui a figura usada é a areia. Olha só, Gênesis 41, verso 47 a 49. Gênesis 41, 47 a 49. E nos 7 anos de fartura, ele está contando a história de José. Deus revelou a José o que havia de acontecer lá no Egito. E José falou para o faraó, e o faraó colocou José como governador de todo o Egito. E nos 7 anos de fartura, Gênesis 41, 47 a 49, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento de 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Olha só, todo o trigo foi juntado no celeiro e foi incontável. Foi como a areia do mar. José é figura de Jesus também, não dá tempo de mostrar tudo, mas ele é figura de Jesus. Foi aquele que no Egito foi elevado como autoridade. Jesus no mundo foi elevado como autoridade. Sendo Deus, tomou forma de homem, morreu, foi até a cruz, foi até as profundezas da morte, levou o cativo o cativeiro, foi elevado ao lugar onde ele agora disse, quando ressuscitou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, Jesus, ele é figura de José. E foi Jesus que disse que o semeador saiu a semear a sua semente. Saiu semeando trigo, e depois veio o inimigo e semeou o joio. Mas ele vai ter uma colheita, e a colheita de Jesus é como a areia do mar. Amém, irmãos? A colheita de Jesus na terra, as vidas que ele tem nos chamado, é como a areia do mar, incontáveis. No final dos tempos está escrito que era um mar de pessoas se reuniu no trono, eram os salvos, era incontável o número de salvos, eram como a areia do mar. Então, José juntou os cereais como areia, figura de Jesus. Sabe, Deus deu a Salomão sabedoria e conhecimento. Como? Olha aqui, 1 Reis 4 e 29. De comparar alguma coisa, era muito. Então houve uma comparação. 1 Reis 4, 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento, ou em outra tradução, uma largueza de coração, em 1 Reis 4, 29. Uma largueza de coração, uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria, o discernimento, o conhecimento, um coração largo de conhecimento que Salomão tinha, era tão imensurável quanto a areia do mar. Uma comparação de quantidade, de força. Outra coisa interessante, só pensando areia na Bíblia. Moisés começou a querer se identificar com o povo dele. Moisés era hebreu.
ele foi posto nas águas, porque era uma ordem do faraó que todas as crianças deviam morrer, ele e a mãe tinha que se livrar do filho. Ele pôs nas águas e a filha do faraó adotou ele, tirou das águas, e por isso o nome dele é Moisés, tirado das águas. Moisés foi tomado lá, cresceu no palácio do rei, foi formado lá nas universidades do Egito, cresceu com toda a sabedoria, mas ele começou a ter uma direção, isso tem a ver com vocação, viu? Começou a ter uma direção de que ele deveria se aproximar do povo dele. Então ele começou a sair da região e começou a ir lá visitar o povo. Numa dessas ele viu um egípcio lá batendo no judeu, foi lá, interferiu e brigou com o egípcio e olhou para lá, olhou para cá, não tem ninguém aqui, você tá aí, só estou eu e você aqui, né? Matou o egípcio e escondeu na areia. A areia não é um bom lugar para se esconder pecados nem crimes, viu, irmãos? No meio da areia aqui, irmãos, pecado não é coberto, irmãos. O primeiro a querer mostrar é Satanás. No meio da igreja, os pecados são por isso. Se o seu pão, sabe aquela lei de Murphy? Quando o pão que você passou a manteiga, a tendência total, quase 90% é cair de boca para baixo, assim é com crente em pecado. Faz uma coisinha errada, a polícia vem em cima, já leva a multa. Você errou, leva. Porque se você quer andar na luz, você tem que andar reto, na retidão, na justiça. As coisas erradas aparecem. Moisés falou, vou enterrar na areia. Rapidinho. Quando ele foi lá de novo, apareceu, falou, você vai querer me matar como você matou o egípcio? Aí ele acabou a vocação dele. Foi embora. Foi se tornar pastor de ovelhas, uma coisa abominável para os egípcios. Então, irmãos, pecados não se escondem na igreja. Jesus falou assim, aquilo que falam nas escondidas, no final das contas vai ser dito em cima dos telhados. A gente tem que viver na luz. Nós não somos ocultistas, ok? Nossa vida tem que ser na luz. Então não se esconde. Não adianta participar da igreja, das atividades e esconder o pecado. Um dia, se Satanás quiser envergonhar, ele pode até tentar revelar. Mas eu não vou dizer nem Satanás não. Jesus é quem limpa a igreja. Se todas as chances forem dadas e você não resolver o assunto e eu não resolver o assunto, ele mesmo vai chegar e vai pôr para fora. Porque é vergonha um momento, mas é cura para depois. Então, irmãos, nós temos que ter essa liberdade de ter uma coesão de grãos, porque é frágil, cada grão é frágil. Nós não estamos aqui na perfeição, somos grãos frágeis, mas devemos colocar para fora as nossas dificuldades para sermos curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. Não se constrói sobre areia. Mas a igreja não é um local abençoado? É, mas não é para você construir sua casa. Como? Mas aí você estava falando bobagem, porque a igreja é um lugar maravilhoso. Se eu pudesse, eu morava na igreja. Meu pai achava que minha mãe tinha que levar o colchão para a igreja. De tanto que ela ia para a igreja, leva o colchão lá, dorme lá. Ele ficava bravo. Mas minha mãe, mas eu vou. Porque dá vontade de estar sempre junto com os irmãos. Quando há uma crise, eu posso obter apoio, e aquela cola se forma, porque nós nos molhamos juntos, que onda vai destruir essa praia? Então, não se constrói sobre a areia. E Jesus deixou isso bem claro em Mateus 7, 26 e 27. Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, a pessoa ouve e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Porque desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aqui, irmãos, isso tem um significado forte. Eu não devo construir a minha casa, a minha vida, sobre as estruturas de uma denominação.
E eu vou dizer isso com clareza e liberdade, porque eu fiz isso. Eu achei que a igreja onde eu estava era a minha vida. Eu tinha que fazer tudo por essa igreja. E estava misturando a igreja, corpo de Deus vivo, com estrutura organizacional. E eu me dei mal, e tem um monte de gente aqui que se deu também. Por quê? Porque eu achava que era lei. As emergências eram leis. O que for necessário, primeiro a igreja. Espera aí, eu estou construindo a minha casa sobre quem? Mas eu estou falando da igreja verdadeira? Não, estou misturando, porque no meio do trigo tem joio, irmãos. Você vai construir a sua casa aonde? Não há segurança total. Como eu estou falando aqui, contrariedades. Não, Jesus falou. A casa que fica firme é a casa que é construída sobre a rocha. A areia tem poder, mas ela é composta por pessoas frágeis, como eu, como você. E nós temos os nossos limites, e nós temos que ter sensatez. Está aqui, ó. Saiu hoje no Estadão. A Igreja Católica está perdendo 465 fiéis por dia em uma década. Baita de um estudo aqui enorme. Aí, lendo aqui, para não ficar atrás, pularam uma página. Estou falando porque está aqui, tá? Universal perdeu 10% dos fiéis em 10 anos. Peraí, aí está escrito no estudo aqui o seguinte: as igrejas pequenas têm crescido, têm se mantido. Em 1872, 99% da população era católica, caiu para 64,6% em 2010. Os evangélicos são aqui contados nessa pesquisa, 22,20%. Sem religião, 8%. Mas tem uma coisa, tem os sem igreja. Já tem os evangélicos sem igreja. Sabe o que é isso? Não. Infelizmente não é só internet, viu, irmãos? Se fosse assim, ele estava pelo menos junto com os irmãos. São pessoas que estão avessas a estruturas de igreja. Decepcionaram-se com a estrutura da igreja e agora não querem mais fazer parte. Não quer mais uma estrutura da igreja. Então, existe uma porcentagem estudada, está aqui, que já está tendo uma porcentagem só para ela. São evangélicos, mas olha, eu não estou indo à igreja, não. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que também fizeram, líderes fizeram, muitas dessas pessoas, como eu fui forçado, a entender estrutura como igreja. Organização pessoal de pessoas como igreja. Aí quando essas estruturas humanas se desfazem e as pessoas se tornam dignas de decepção, a gente se decepciona com o todo e acha que a igreja de Jesus é assim. Isso tudo é um grande abacaxi. Igreja sou eu, vou ficar em casa. É a conclusão. Independente da culpa, não. Mas uma coisa, Jesus falou, não construa a sua casa sobre areia. Está claro agora? Eu não vou construir minha casa sobre areia, sobre Jesus. Porque na hora que alguém pisa na bola, eu não vou me decepcionar com Jesus. Jesus olha para a igreja e diz, você é linda. Jesus olha para a igreja, o Salmo 45 diz isso. Ele olha para a igreja e fica apaixonado por ela. Apaixonado. Cobiça a formosura dela. Ela é linda. E a sujeirada que tem na igreja? O máximo que acontece é barro na roupa. É barro na roupa da igreja. Então Jesus fala assim, caminhando no barro, por favor, venha aqui, troquem as vestes.
Veste ela de linho fino, puro e resplandecente. Veste ela com ouro de Ofir, que está lá no Salmo 45. Põe perfume sobre ela, porque ela é linda. É assim. Para Jesus sempre foi assim. Nós é que começamos a enxergar junto no pacote. Senhor, olha, colocando, olhando vou explicar biblicamente. Apocalipse 19, está escrito que uma hora vai acontecer. Eis que a noiva se aprontou. Vai ficar pronta para o casamento, que é o final dos tempos, quando a igreja foi levada. Eis que a noiva se aprontou. Está vestida de linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. Então quem veste a noiva, a justiça de quem está aqui, é a igreja da nossa geração. As justiças que você faz vestem a noiva para ser apresentada para Jesus. A sujeira que podemos porventura fazer, os pecados que queremos acobertar na areia, são sujeira onde? Na roupa. Se a justiça do santo dos santos são os vestidos, os pecados vão sujar esse vestido. A única coisa que pode acontecer de máximo. Mas o corpo continua lindo. Quem é de Jesus é do corpo. Então, nós não podemos nos basear e crescer a nossa casa sobre a areia. Você não pode se basear na igreja a sua vida. A sua vida é baseada em Cristo. E você é a igreja. Amém, irmãos? Aí sim, onde quer que nos reunamos, nos organizemos de alguma maneira, temos que nos organizar, queremos agir. Então hoje nós temos uma igreja cristã da família. Tem uma organização, nos submetemos a ela. Temos regras para isso, mas vamos separe a estrutura da verdade de vida, do compromisso com o Senhor. Irmãos, vamos adiante. Então, Jesus deixou muito claro, a igreja é constituída de grãos de areia. A igreja é constituída de trigo e joio, fortes e fracos, mais ou menos pecadores. Então, edificar casa sobre areia tem a ver com instabilidade, tem a ver com alicerces falsos, porque na areia você só pode construir, hoje em dia se sabe, que para você construir na areia você precisa ter uma estrutura especial para a areia. Se você tiver uma estrutura especial para a areia, você consegue, né, os prédios são construídos. Mas nos tempos de Jesus não havia isso. Agora, eu vou falar agora sobre os tempos finais, para terminar, estou quase encerrando. Em Apocalipse 12, 17 a 18, vale uma explicação aqui, porque na tradução da corrigida, revista e corrigida, que é a nossa preferida, até como igreja nós preferimos essa tradução da revista e corrigida, nós preferimos essa porque ela é mais antiga, ela é baseada em texto receptus, o nome dos textos que foram considerados próprios desde a igreja antiga, desde da reforma. Foi um texto que foi considerado, um grupo de textos existentes no mundo, considerados como base para as escrituras. Então nós cremos aqui que a revista e corrigida é melhor para o estudo da palavra. Existe uma outra tradução muito boa, que é a revista e atualizada. No entanto, no Novo Testamento você tem quase 200 versículos a menos na atualizada. Não altera nenhuma doutrina substancialmente, mas porque eles se basearam na tradução, a revista atualizada se baseou num outro grupo de manuscritos, que foi uma tentativa de reformar o grupo anterior, textos receptos. Depois eu posso explicar com mais calma sobre isso. Mas é sempre bom ter as duas, para você fazer um estudo acurado. Mas na revista e corrigida, é possível que, por ser mais antigo, houvesse algumas dificuldades de tradução. Aqui em Apocalipse 12, 17 a 18, está escrito assim: Então, o dragão, houve uma batalha, o dragão quis acabar com a mulher que estava grávida, lembra-se desse texto? A mulher teve o filho foi tomado aos céus e o dragão foi contra, veio uma água ali e separou, não deixou o dragão acabar com a criança nem com a mulher foi levada para um lugar. Aí diz aqui o texto: E então o dragão se irritou contra a mulher, ele não podia alcançá-la, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência,
aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui que existe alguma dúvida. Na Revista e Corrigida está escrito: então eu me pus de pé sobre a areia. Quem tem essa tradução aí? Eu me pus de pé. Na Corrigida, esse texto está disponível. Mas nos textos atualizados, está escrito assim: e ele, o dragão, se estabeleceu na praia, ou esteve de pé na praia, não é isso? Quem tem esse texto aí? Que é o dragão que está de pé na praia. Só até 17? Então lê o versículo seguinte, no capítulo seguinte. 13, 1. Você vai ver que ali, uma hora é o João, em algumas traduções diz que é o João que está de pé na praia. Em outras traduções diz que o dragão está na praia. Olha, irmãos, esses detalhes de tradução, às vezes tem traduções difíceis. O livro de Jó é um livro difícil, tanto de tradução, quanto de tradução dos manuscritos. Isso não altera nenhuma regra de fé, e as diferenças que há foram de copistas, ok? Foi gente que copiou. Mas, digamos que é o dragão, que está de pé na praia. E aqui ele diz que ele está... eu peguei a tradução da católica, que diz assim: e ele se estabeleceu na praia. O dragão se estabeleceu, pôs os pés na praia, justamente para guerrear contra a descendência da mulher, ok? Ainda que seja João e esse texto não existisse, dá a entender que Satanás vai querer, num determinado momento, e isso está escrito em vários textos, contrariar a igreja nos tempos finais com maior ímpeto. Amém? Isso tanto está claro que no Apocalipse 13, no verso 7 até o 9, está escrito assim. No capítulo seguinte, contando a história, 13, 7 a 9, está escrito: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então Satanás vai querer fazer guerra aos santos. E vencê-los. E essa vitória aqui não significa vencer, acabar com a igreja, significa que pode trazer mártires, matar as pessoas que declararem sua fé, outros vão negar, vão ser forçados e muitos vão negar a fé em Cristo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, é a besta. Satanás, o dragão, deu o poder para a besta para isso. E todos esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então aqui Satanás e a besta se levantou, e Satanás pelo menos quis para posicionar-se. Contra os santos, Satanás pôs os pés na areia. Está entendendo? Uma proximidade de Satanás na areia. Então, mas a igreja não é poderosa? Ela vai suportar as ondas até o final dos tempos. Mas Satanás posicionado vai tentar estar com os pés subjugando, se estabelecendo na areia, na igreja. E não é coisa pouca não, irmãos. Eu conheci pessoas que vieram de uma igreja e o camarada era cheio de espíritos malignos, o pastor que fundou a igreja. E a igreja estava assim, jogadores de futebol. Ele ia viajar para os Estados Unidos, ligava para o pastor que ficava no lugar dele, e por telefone ele falava assim: Deus está me mostrando uma pessoa com a roupa tal, assim, está sentada aí na sua direita, assim, assim, assim. Então, por telefone ele revelava a pessoa e o que estava acontecendo na vida dela. As pessoas, E as pessoas mais íntimas dele ficavam, não, ele é o cara. E uma dessas pessoas íntimas dele foi para o meu grupo familiar depois. Aí ela veio contar o seguinte: pastor, eu comecei a desconfiar uma coisa, porque meu pai ficou doente do coração, e eu falei: pastor, para aquele pastor, vem aqui na minha casa. Vem orar pelo meu pai. Eu vou, tal hora eu tenho uma brecha, eu vou lá. Chegou lá, quem vai fazer essa cirurgia aqui vai ser o espírito do fogo, o anjo do fogo. Começou a falar, ficou estranho. Irmão, ele começou a fazer as coisas que se faz aí nos grandes movimentos espiritualistas, né? Pegou a bacia e começou a vomitar sangue. Ô pastor, passava a mão na pessoa e vomitava sangue.
Depois pediu um copo de sal, ela foi lá pôr uma colher. Não, o cara foi lá, becou ele mesmo sal, metade do copo era sal, metade de água, tomou o copo. Tem que ir embora agora. Tem outra atividade, foi embora. Aí ele falou, o que é isso? Eu já vi isso em outro lugar, não aqui. Era o pastor da igreja, irmãos. Porque sempre que possível, Satanás vai querer pôr os pés na areia. Ele não vai poder desfazer o poder da areia. Mas ele vai querer desviar a muitos dos caminhos do Senhor. E não quero dar ênfase a isso. Porque a palavra do Senhor para nós, no capítulo de Jeremias 5, 22, que eu vou ler de novo, está escrito, porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna. Não é uma ordem pessoal, é uma ordem eterna, e essa ordem eterna tem a ver com a igreja, irmãos. Que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, rujam, façam barulho, digam, eu vou acabar com vocês, não traspassarão. Mas aonde está escrito isso? Como é que você sabe que é a igreja? Mateus 16, 18. Ele chegou para Pedro e disse, você é Pedro. Sabe o que ele falou ali? Kefa, pedra pequena. Você é uma pedrinha pequena. Mateus 16, 18. Você é uma pedra pequena. Sobre esta pedra, que é a revelação que ele teve, que Jesus é o Senhor. Sobre esta pedra, aí ele diz, rocha. A palavra muda. Você é Pedro, você é uma pedra pequena. Sobre esta rocha, entendemos ser a revelação que ele recebeu, Jesus é o Senhor, é o Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, quando Deus prometeu a descendência poderosa para Abraão, falou que as portas dos teus inimigos não iam suportar a tua descendência. É a igreja nas portas do inferno, e as portas do inferno tentando fechar e não conseguem, porque nós estamos entrando nesses lugares com a luz do Senhor, para retirar vidas que estão presas e cativas lá. A igreja tem essa força, goste ou não goste, creia ou não creia. A igreja é a areia que segura as ondas do mar e tem isso como ordem e ordenança eterna para suportar o mal. E por mais que se levantem no final dos tempos Satanás, ele vai ser destruído porque ele não vai prevalecer. Esta é a mensagem. É a promessa da resistência da igreja até o fim. Está escrito na palavra, ninguém vai mudar. Qual é o motivo do triunfo dos santos? Como é que a areia suporta? Está escrito em Apocalipse 19, 8, para terminar. Oh, perdão. 13, 11, né? Deixa eu ver aqui. 12, 11. Acabei não anotando aqui. Apocalipse. Deixa eu ver se é o 12. Isso. No verso 10. Vamos ler o 10 e o 11. E ouvi uma grande voz no céu. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Oh, irmãos, essa vitória que vem pelo que Jesus fez. Não é pelo meu mérito, não é pelo mérito seu. É porque você creu e crê no sacrifício do Jesus, do Cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você tem como vencer o inimigo pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício dele por você. Segundo, pela palavra do seu testemunho.
Testificar de Cristo significa testificar, é a mesma raiz no grego da palavra mártir. É ter a vida compromissada com Cristo. Testificar não é só falar, é ter a vida como demonstração para aqueles que querem saber de Jesus. Então testificar, eles venceram testificando de Cristo. Quem testifica de Cristo testifica da sua palavra. E a sua palavra confere poder para vencer a cada dia. Você tem como vencer o inimigo? Tendo a sua vida comprometida com o Senhor, testificando dele e da sua palavra. Amém? Como e que mais? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Não amar a sua própria vida. Não é uma decisão individual? Amamos a nós mesmos mais do que os outros? Pediram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ao teu próximo, segundo semelhante a esse e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus, em primeiro lugar, o próximo em segundo, você em terceiro. Você tem um lugar. Amém? Não é anular você não é anulado, não. Certo? Você não precisa se destruir. Não. É só ficar em terceiro lugar. Não amaram suas vidas. Dedicação ao Senhor. Integral a Deus. Essa dedicação ao Senhor conquista vitórias espirituais. Isso está escrito também em outros textos. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele repete, Paulo sabia o que estava falando, Romanos, Atos 20:24, que diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Amém, amados? O vídeo que eu fiz menção, se você quiser anotar, se chama no YouTube, Deus Salve as Crianças. Não é isso? O vídeo tem 6 minutos e fala do evento do movimento homossexual. Deus Salve as Crianças. Está no YouTube. Já é fácil de achar. Obrigado, irmãos. O sangue do Cordeiro. Testemunho. E não amar a sua vida. Em primeiro lugar do que os outros. Isso traz vitória completa sobre o inimigo. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Creio que você já entendeu. Que você é tão frágil quanto um grão de areia. Se estiver solitário e seco. Qualquer ventinho, qualquer brisa pode te levar. Mas se você estiver unido pelo vínculo da paz, pelo vínculo do Espírito, Paulo falou que nós estamos unidos no vínculo do amor. O Espírito nos vincula. E outra coisa interessante, irmãos, é que a areia tem poder se ela estiver ali para enfrentar a onda. Se não estiver disposta a enfrentar a onda, ela fica na parte seca lá, levada pelo vento. E às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? A gente tem que estar cheio do Espírito Santo para ter unidade com os irmãos, para suportar as ondas. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ele estava dizendo, vocês não vão fazer nada sem o poder. Aí ele falou de novo, descerá sobre vocês, sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Isso é Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, você vai ficar na frente. Vai vir cada onda. Já vendo individualmente, a gente já recebe isso. Mas você está junto com os irmãos? Estou firme. Pode até me tirar, me dar umas voltinhas assim para cima. Depois eu volto no lugar de novo. E um dia, eu vou deixar de ser essa frente de batalha. Outros virão
sumirão à minha frente na batalha, e eu vou ser transformado em rocha novamente. Eu vou fazer parte de Cristo completamente, sem esse corpo aqui que atrapalha, mas um corpo feito por mãos, uma nova morada eterna nos céus. Faremos parte, seremos rocha novamente, nos uniremos ao Senhor novamente, completamente. Oremos. Pai amado, o Senhor tem sido a nossa força. Queremos reconhecer nossa fragilidade, Senhor. Quem somos nós diante de tamanho poder? Como, Senhor, um grão de areia poderá fazer diferença diante de uma onda, diante de uma onda bravia de um mar? Senhor, mas o Senhor colocou a praia, o Senhor colocou limites, e o Senhor chama essa descendência tua de areia da praia do mar. Senhor, aqui está, Senhor, aqui estamos nós, individualmente grãos, mas Senhor, se nós queremos fazer a tua obra, nós queremos nos molhar, para adquirir a força do teu poder. Queremos estar, Senhor, sendo posicionados, aonde quer que estejamos, unidos uns aos outros, Senhor, em amor, em paz, na união do Teu Espírito Santo, molhados pela água do mar, mas resistentes a ela, porque unidos somos mais fortes do que ela, em todo o seu poder. Senhor, agora vem trazer essa verdade ao nosso coração, Senhor. Pai, nós somos frágeis demais, mas, Senhor, o Senhor nos chamou para a força, o Senhor nos chamou para enfrentar o mal e prevalecer. Vem agora, Senhor, capacitar os teus filhos em batalha. Sejamos aqui, Senhor, formados uma igreja que intercede, que ama interceder, que ama orar e buscar a tua face, que ama a tua palavra, Senhor. Queremos essas características daqueles que estão à frente na tua obra, daqueles que estão, Senhor, dispostos a enfrentar as ondas, ainda com toda a fragilidade, mas manter-se de pé, prevalecer pela tua palavra. É o nosso desejo, Senhor. Nós queremos, Senhor. Então vem agora, Senhor, e começa a trazer a tua vitória para cada um de nós individualmente. Senhor, muitos de nós aqui estamos, Senhor, nos sentindo muito enfraquecidos. Os problemas, Senhor, que vêm sobre nós, de todo tipo, de toda sorte, são ondas que querem nos destruir, que querem nos levar para fora da região da guerra, querem nos levar para um lugar onde fiquemos secos, para que o vento possa nos levar para longe. Senhor, nós não aceitamos isso, queremos estar fortalecidos agora. Então, Senhor, fortalece os meus irmãos e irmãs nesse momento, que eles saibam que fazem parte, Senhor, de uma praia endurecida, de uma praia que resiste o mal, prevalece sobre ele e implanta o teu reino, Senhor. Então, Senhor, nós nos apegamos à tua palavra nesse momento. Alguém se sente enfraquecido aqui, está sofrendo com ondas que não pode suportar, está pensando em se deixar levar pelas ondas, porque não tem mais força, precisa de uma oração específica. Talvez você entrou nesse lugar precisando de uma oração específica. Levante a sua mão no seu lugar, onde você estiver. Deus sabe qual é o tamanho do seu problema, sua situação. É alguma onda que você não aguenta mais? Uma coisa que está no motivo de fé. Levante a sua mão nesse momento, nós vamos orar. Repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, pela fé, eu me coloco diante de Ti. Sei que sou um grão de areia, que sozinho não tenho forças, sozinho fico seco. Mas, Senhor, unido aos meus irmãos agora, há um poder que me torna forte. E é isso que eu preciso neste momento. Reveste-me da tua força, para poder suportar as ondas do inimigo, as resistências do mar, contra a tua vida em mim. Eu me uno aos meus irmãos agora, e faço parte desta praia, que existe uma ordem eterna, de suportar o mar. Eu quero suportar, Senhor, as ondas que vêm sobre mim, no teu poder. Sei que frágil sou,
mas em ti sou forte. No teu corpo eu obtenho vitórias, e sou vencedor, pelo sangue do Cordeiro, pela minha vida comprometida contigo, Senhor. E porque amo a ti acima de tudo, e estou aprendendo a te amar acima de tudo, e aprender a amar os meus irmãos também. Senhor, eu quero a vitória completa na minha vida, e coloco diante de ti as minhas dores, as minhas ondas, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar um clamor pelos nossos irmãos. Pai amado, o Senhor conhece os teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui. Nós oramos diante de ti, Senhor. Nós solicitamos, ó Pai, pela fé na tua palavra, que os irmãos e irmãs sejam agora abalados pelo poder do teu Espírito Santo, capacitados pela tua unção, fortalecidos nos momentos de dores, nos momentos de onda, Senhor, de embates, na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, Senhor. Os embates podem vir, mas nós somos mais fortes, Senhor, e temos uma palavra sobre nós, que nos faz ser resistentes contra o mal, e é essa palavra que nós nos apegamos. Somos a tua igreja, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nenhuma porta da morte conseguirá, Senhor, tragar os teus filhos, porque fazem parte, Senhor, do exército de poder, que ainda brilha nesta terra, que ainda tem poder nesta terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos.